Olá, tudo bem? Sou o professor Rogério Geraldo Souza, formado em Geografia, técnico em Mecânica, Metalurgia, Segurança do Trabalho, com pós-graduação em Higiene Ocupacional e Gestão Ambiental, mestre em Gestão Empresarial e vou trabalhar com vocês a disciplina de Eletricidade Básica. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta, para que se houver alguma dúvida, sugiro para vocês anotarem e postarem as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. O conteúdo de nossa disciplina está dividido em 4 unidades, apresentadas em 2 videoaulas. Nessa primeira videoaula, iniciaremos falando sobre os conceitos básicos de eletricidade, como a eletricidade é importante, sua produção, distribuição, o seu uso responsável e com segurança, noções de eletrostática e leis de Ohm, potência e energia elétrica. O conteúdo desta aula foi retirado de sites como Escola Brasil, www.brasilescola.com, do livro Introdução à Análise de Circuito, 8ª edição, do autor Robert L. Baumeister, apostila do ETEC Brasil, da autora Filomena Mendes e Eletricidade Básica do Senai. Vamos iniciar com energia que nos move. O conceito de energia foi estabelecido por Isaac Newton no século XVII. Energia é a capacidade de um sistema físico realizar trabalho. De lá para cá, tal como qualquer conceito científico, ele evoluiu ao longo do tempo, mas para nossos objetivos, a ideia de trabalho entendida como processo, mudança de estado ou configuração de sistema já dá conta do recado. Há diversos exemplos que se podem oferecer sobre a presença de energia ao nosso redor. Também são diversos os sinais de quanto dela dependemos, pois, afinal, é graças à energia que podemos nos mover. Uma folha que cai, uma flor que se abre, um rio que corre, a nascente, o nascimento de um ser vivo, uma simples caminhada, tudo depende de energia para acontecer. Desde uma lâmpada que se acende até o mais sofisticado do sistema, tudo precisa de energia para funcionar. Esses exemplos nos lembram que, seja no ambiente natural ou construído pelos homens, a necessidade de energia para que tudo funcione é semelhante. E como é que conseguimos gerar grande quantidade de energia para sustentar o nosso modelo de vida? Usando os chamados recursos naturais. O Sol é a grande fonte de energia para o nosso planeta. De fato, que sem a energia do Sol, as plantas não fariam a fotossíntese, os ventos não se moveriam, o ciclo da água não se efetivaria e a vida não existiria. Além do calor e da luz solar, a tração animal, a água, os ventos, o carvão mineral, os geysers, as fontes termais, o petróleo, o gás natural, a chamada biomassa dos vegetais e as marés são exemplo de recursos naturais que têm sido usados como fonte de energia. Fontes de energia. A energia mecânica pode ser cinética ou potencial. A energia cinética está sempre associada ao movimento. Se um objeto estiver parado, sua energia cinética é zero. Repare que a energia cinética depende do estado de movimento de quem observa. Por exemplo, o motorista de um ônibus em movimento possui energia cinética igual a zero para um outro passageiro do ônibus, mas diferente de zero para quem está parado do lado de fora na calçada. A energia mecânica pode ser armazenada sob a forma de energia potencial. Ao esticarmos uma mola, por exemplo, ela armazenará uma certa energia potencial, nesse caso chamado de elástica. Se soltarmos a mola, a energia potencial elástica armazenada se transforma em energia cinética. Se segurarmos um objeto a uma certa altura,
ele terá armazenada uma certa quantidade de energia potencial, nesse caso chamado de gravitacional. Ao soltarmos o objeto, ele cai, transformando a energia potencial em energia cinética. Energia química é a energia potencial das ligações químicas entre os átomos. Ela está associada, por exemplo, à queima ou combustão, presentes na gasolina, e nos derivados de petróleo e até mesmo nos alimentos que se transformam em nosso organismo. Energia térmica, como o nome sugere, apresenta-se como forma de calor. A resistência do chuveiro de nossas casas é uma fonte de energia térmica. O conjunto das reações químicas do nosso corpo, o metabolismo, produz a energia térmica e é por isso que temos uma temperatura corporal. O calor do sol é outro exemplo de energia térmica. Energia luminosa é a energia das ondas eletromagnéticas, situadas na região visível do espectro eletromagnético. Quando um raio de luz atinge o nosso olho, essa energia é convertida em energia elétrica, que viaja pelos nervos da visão até o cérebro, gerando uma imagem. É importante notar, contudo, que ondas eletromagnéticas fora do espectro visível também possuem energia. Ninguém consegue enxergar ondas de rádio, por exemplo, mas elas transportam a energia que fazem funcionar os aparelhos de rádio e TV. As unidades de medidas elétricas. As grandezas físicas importantes para fins de descrição da produção e distribuição e comercialização da energia elétrica são as tensões elétricas, medidas em volts. A energia medida em joules, a potência medida em watts ou quilowatts e o quilowatts-hora, usado para medir o consumo. Volts, medida de tensão elétrica ou equivalente da diferença de potencial. Nas residências, as tomadas são em geral 127 ou 220 volts. O joule, unidade de energia ao trabalho. Uma pedra de 10 quilos, sustentada a 1 metro de altura do chão, possui 10 joules de energia potencial. Gravitacional. Um carro de 500 quilos movendo a 100 km tem cerca de 196 mil joules de energia cinética. Para fervermos 1 litro de água, precisamos fornecer aproximadamente 300 mil joules de energia térmica. Watts, unidade de potência. Potência é a medida da produção de energia por unidade de tempo. Uma lâmpada de 100 watts produz 100 joules de energia por segundo. Um chuveiro elétrico de 5.000 watts ou 5 kW dissipa 5.000 joules de energia por segundo na água que passa por ele. A potência da usina hidrelétrica de Itaipu, 14 trilhões de watts ou 14.000 megawatts, e de uma usina de Angra dos Reis é de 600 milhões de watts ou 657 megawatts. Quilowatts-hora, unidade de consumo de energia. 1 kWh equivale a 36 milhões de joules. Uma lâmpada de 100 watts, ou seja, 0,1 kW, acesa por 1 hora, consome 0,1 kW de energia. Se o preço de 1 kWh for 30 centavos, essa lâmpada gastará 30 centavos por cada hora que fica acesa. Parece pouco, mas ficando acesa apenas 1 hora por dia, uma única lâmpada consome R$11 por ano. Energia e o conforto que ela nos traz. A energia elétrica pode ser transformada em luz, calor, frio e movimento. Mas será que ela é mesmo importante no nosso dia a dia? Para responder essa pergunta, basta lembrarmos quantos equipamentos são alimentados por ela.
ela acende lâmpadas, iluminando os ambientes, liga a televisão e o aparelho de som, que nos distraem. Aparelho de ar-condicionado, que nos refrescam quando está muito quente e aumentam a geladeira ligada. Permite conservar os alimentos. Elevadores e escadas rolantes precisam dela para funcionar e nos permite alcançar andares altos sem esforço. Os computadores precisam de eletricidade, bem como o transporte urbano de trens e metrôs. Nos hospitais, além da iluminação, a energia elétrica é fundamental para o funcionamento dos equipamentos dos quais dependem muitas vidas. Para promover o aquecimento, a energia elétrica também é muito eficiente em chuveiros elétricos, ferros de passar roupa, secadores e chapinhas de cabelo, secadores de roupa. Funciona ainda como força motriz em ventiladores, baterias, liquidificadores, máquina de lavar roupa, além de motores de grandes indústrias, bombeamento de água, sistema de irrigação e muitos outros. Também no lazer, como cinemas, teatros, shopping, casa de espetáculo. A eletricidade é essencial, assim como todo tipo de serviço, como lojas, escritórios, supermercados, bancos e etc. Depois de lembrar os seus variados usos, compreendemos por que a falta de energia, ainda que por pouco tempo, traz tantos transtornos, principalmente nos grandes centros urbanos, ficando assim muito fácil reconhecer a importância do trabalho da distribuição de energia elétrica. É fácil também perceber que o desenvolvimento econômico e social depende de uma boa oferta dessa energia. Por esse motivo, o setor elétrico é um setor que precisa continuamente de investimentos financeiros e de pesquisa científica. Como se produz a eletricidade? Embora possamos encontrá-la nos raios e mesmo em nosso corpo, os neurônios, por exemplo, são células que se comunicam por pulsos elétricos. A eletricidade não se encontra disponível na natureza em quantidade para atender o nosso consumo. Parodiamos os antigos, podemos dizer que a energia elétrica não dá em árvore, mas ela pode ser produzida em usinas a partir de várias fontes, inclusive o carvão vegetal. Uma vez produzida, ela não pode ser armazenada, devendo ser distribuída e consumida. Por isso, as usinas são dimensionadas para um determinado consumo previsto. O desenvolvimento da tecnologia para geração e distribuição da energia elétrica tornou-se acessível e de fácil utilização, sendo fundamental hoje no desenvolvimento econômico de qualquer país. O princípio básico de funcionamento de uma usina geradora de energia elétrica é sempre o mesmo. O que muda nas diversas formas de geração de energia é o que faz gerar a turbina, que aciona o gerador, ou seja, a fonte. No Brasil, a maior parte da eletricidade que consumimos é de origem hidráulica, isto é, vem de usinas que usam a água para mover as pás das turbinas que funcionam os geradores. Bom, aí está demonstrando, né, um gerador e o mais importante é vocês verem, né, a parte que movimenta a turbina, nesse caso aí é a água a vapor que move a turbina. Então dá para você perceber, né, que a variação, né, de produção de energia vai ser exatamente essa força cinética que vai fazer a turbina funcionar, que vai gerar a eletricidade. Basicamente, uma usina hidroelétrica compõe-se das seguintes partes: reservatório, barragem, sistema de captação e adução de água, que leva a água até as pás das turbinas, casa de força, onde se encontram o gerador e a turbina, e o sistema de devolução da água ao leito do rio. Bom, aí está demonstrando uma termoelétrica, né? Nesse caso aí tem uma caldeira, tá certo? Que vai produzir o vapor, que vai fazer gerar a turbina,
no gerador que vai produzir a energia elétrica, né, que nós estamos trabalhando. Nas termoelétricas, tem a caldeira que produz vapor que faz girar as pás das turbinas, que por sua vez aciona o gerador. São vários os elementos que podem ser usados para aquecer a caldeira, entre eles carvão mineral, carvão vegetal, combustíveis derivados de petróleo, biomassa ou mesmo o biodiesel. Nos reatores nucleares, por exemplo, a fricção nuclear produz energia que aquece a água de um reservatório, gerando vapor que faz girar as pás do gerador de eletricidade. São conhecidas por isso como usinas termonucleares. Termosolar é o nome da geração de energia elétrica na qual se utiliza aparelhos que captam raios solares dirigidos por uma boiler que aciona a água até torná-la vapor. O vapor gerado movimenta a turbina que aciona o gerador. Solar fotovoltaica é uma forma de geração de energia elétrica que não usa gerador. As placas fotovoltaicas feitas de silício são capazes de transformar os raios solares em eletricidade. A energia eólica usa a força do vento para acionar o gerador e sua participação vem crescendo na matriz elétrica brasileira. Bom, agora vamos mostrar o caminho da eletricidade. Bom, resumidamente, são 5 as etapas a serem destacadas no caminho que a energia elétrica percorre. Da usina, geradoras, a subestação elevadoras, o sistema de transmissão, a subestação rebaixadora e o sistema de distribuição. Uma vez produzida a eletricidade, precisa chegar aos centros consumidores. Do gerador até a tomada há um longo caminho, muito trabalho e muita gente e tecnologia envolvidas. A usina geradora, como diz o nome, é o local onde se produz energia elétrica e que, conforme já mencionado, pode ser hidráulica, térmica, eólica, conforme a fonte, cuja energia impulsiona a turbina. Na subestação elevadora, a tensão gerada de 6.600 volts ou 13.800 volts é transformada em 13.000 volts ou 230.000 volts, ou outra que se faça necessário. O equipamento que faz isso é um transformador. Essa transformação possibilita o transporte de energia elétrica por longas distâncias. Quanto maior a tensão nas linhas, menor o calor gerado na condução de eletricidade. Dessa maneira, reduz-se as perdas do sistema durante a transmissão. Sistema de transmissão. As linhas de transmissão transportam energia elétrica por cabos aéreos, subterrâneos e até mesmo submarinos. O Brasil tem mais de 900 linhas de transmissões operadas por diversas empresas. O conjunto de linhas de transmissão, as subestações de transmissão e a usina geradora formam o Sistema Integrado Nacional de Energia. O setor elétrico brasileiro define como transmissão as linhas com voltagem maior ou igual a 230.000 volts. As subestações rebaixadoras. A energia elétrica não pode chegar ao seu destino na mesma tensão em que é transmitida, pois essa tensão ou voltagem alta queimaria os aparelhos elétricos. As subestações abaixadoras têm transformadores que convertem a tensão de 230.000 volts ou 138.000 volts, ou outra que se faz necessário, em 25.000 volts ou 13.800 volts para entrar na cidade. Nas redes aéreas ou subterrâneas, a tensão é novamente reduzida para entrar nas nossas casas em 27 volts ou 220 volts.
Sistema de distribuição. Das subestações rebaixadoras, a eletricidade segue para as ruas por linhas aéreas ou subterrâneas. Nesse trajeto, a tensão ainda é de 225 mil volts ou 13.800 volts. Antes de chegar ao seu destino, a eletricidade passa por transformadores que reduzem a tensão para 127 ou 220 volts, que são as voltagens usadas em residências comerciais e outros. A distribuição de energia elétrica no Brasil é efetuada por concessionárias regionais, como a CEMIG, que recebe a energia das geradoras e das transmissoras e a leva aos usuários. São elas que fazem o contato com os consumidores e recebem o pagamento direto pela energia fornecida. Fontes de energia elétrica. Já vimos que a eletricidade é um elemento fundamental do mundo moderno, que nos traz conforto, qualidade de vida e segurança. Sabemos que é uma das fontes de energia mais usadas, graças à facilidade de transporte, ao baixo índice de perda energética durante a conversão em luz, movimento ou frio-calor. Vimos também que a diferença um tipo de geração e outro é primária ou que lhe dará a origem. Energia renovável. As fontes podem ser renováveis ou não renováveis. Ao falarmos de energias renováveis, 3 fatores precisam ser avaliados: o tempo necessário para a renovação, a disponibilidade e o custo da tecnologia para explorá-lo. Quando os estoques naturais levam muito tempo para serem repostos, como por exemplo o caso do petróleo, em que são necessárias condições geológicas tão especiais que a reposição só ocorre em milhões de anos, ou no caso do urânio, cujos recursos terrestres são finitos, dizemos que são fontes não renováveis. Outras fontes de energia, como a madeira, necessário para a obtenção de lenha e carvão vegetal, levam anos para serem repostas, mas há também fontes abundantes na natureza, como o vento, os raios solares, a água dos rios e oceanos. Estes são exemplos de fontes renováveis. Resíduos. Um subproduto indesejável da transformação de energia são os resíduos responsáveis pela poluição. O resíduo é tudo o que sobra de qualquer processo de transformação, como, por exemplo, a emissão de CO2 resultante da queima de combustível, do lixo ou radiativo de uma usina nuclear. A geração hidráulica, maior fonte de energia elétrica no Brasil, não gera resíduos durante sua produção. Quando o processo de transformação de energia produz pouco ou nenhum resíduo, dizemos que se trata de energia limpa. Usando a energia elétrica com segurança. Ao refletir sobre a qualidade de vida, não podemos deixar de lado a questão da segurança ao consumo de eletricidade. Seu uso requer atenção especial para evitar acidentes provocados por choque, curtos-circuitos e sobrecarga. O choque elétrico, por exemplo, pode até causar a morte em algumas situações. No meio em que vivemos, choques elétricos com maior ou menor gravidade são comuns, pois nossas casas estão cheias de tomadas, fios, chuveiros elétricos e outros equipamentos. Para evitar os riscos, é importante haver um bom isolamento do sistema elétrico. Além disso, deve-se procurar um especialista sempre que for necessário mexer nas instalações. Afinal, ele sabe lidar com elas. Nas ruas, são comuns os acidentes com crianças que soltam pipas perto de redes elétricas. Durante as tempestades, o risco é ainda maior por causa da água, que pode conduzir a eletricidade. Proteja-se em lugar seguro. Cabe notar que a água pura é péssima condutora de eletricidade,
mas a sujeira que se mistura a ela, no caso da água da chuva, sobretudo em enchentes, permite a condução elétrica. A água do mar, por sua vez, é ótima condutora de eletricidade, por causa do sal que ela contém. Todos podemos e devemos fazer a nossa parte, evitando situações de risco. Uso de energia elétrica com responsabilidade. Vimos a importância da eletricidade para o conforto das pessoas e para o desenvolvimento econômico. Vimos também que para gerar eletricidade, consumimos recursos naturais e sabemos que isso afeta o planeta. Estima-se que, no Brasil, mais de 10% do consumo de energia anual é desperdiçado. Isso significa cerca de 44 bilhões de quilowatts-hora jogados fora. Algo precisa ser feito para mudar esse cenário. O uso de eletricidade deve ser feito de forma responsável. A eficiência energética parece, então, como um valioso instrumento para atender às demandas sem aumentar a pressão sobre os recursos naturais, pois, ao mesmo tempo que ela se volta para os aspectos tecnológicos, busca melhorar o desempenho de consumo dos equipamentos, facilita a tomada de decisão dos usuários no ato da compra. É também necessário investir na formação de hábitos de consumo, sem desperdício. Essa ideia é relativamente nova, é um desdobramento das discussões mundiais sobre as condições de vida no planeta. A decisão da compra pode ser orientada pela presença do selo da Procel, que indica o nível de eficiência nos equipamentos expostos na loja. Os equipamentos mais eficientes são enquadrados na classe A do Inmetro. O setor industrial pode colaborar aumentando e adequando a eficiência energética de máquinas, processos, procedimentos e produtos, através do aperfeiçoamento das rotinas de manutenção e verificação do funcionamento de equipamento e instalações. No comércio, a distribuição se dá pela escolha de material adequado para a construção e reforma das instalações, com especial atenção ao sistema de refrigeração e iluminação. O poder público pode ajudar obtendo maior eficiência nas instalações, como na iluminação, trocando lâmpadas ineficientes por outras de melhor rendimento, enquanto que o setor agrícola pode fazer parte da corrente de responsabilidade, por exemplo, melhorando o sistema de irrigação. Nas escolas, o estímulo é observação dos hábitos de alunos, professores, funcionários e seus familiares. Podem ser uma saída, pois é uma boa forma de combater desperdício. Ainda com relação ao uso com responsabilidade, vamos enfocar a questão das ligações clandestinas. Um sério problema enfrentado pelas empresas de distribuição são as ligações clandestinas, os famosos gatos. Essas ligações causam perdas comerciais enormes, uma vez que a empresa distribuidora paga pela eletricidade comprada das geradoras, impostos e taxas e custos de manutenção da rede de distribuição. Além disso, as ligações clandestinas colocam em risco os usuários e a própria rede elétrica, aumentando ainda mais o custo da manutenção. O emaranhado de fios e as conexões mal feitas podem gerar curtos-circuitos, causando danos aos equipamentos do próprio usuário, além de sobrecarga no sistema, levando à interrupção do fornecimento de eletricidade, isso sem falar em acidente com risco de vida. Assim, uma ação impensada que aparentemente resolve o problema de um indivíduo pode provocar grandes prejuízos para a coletividade. A Light faz vistorias em locais com suspeita de fraude e conta com o Disque Light para receber denúncias a fim de coibir essa prática que prejudica a todos. O pagamento da conta em dia é igualmente importante para o bom fluxo do fornecimento de energia. Agora que já falamos sobre a eletricidade e importância, sua produção, distribuição, uso responsável e com segurança, vamos aprofundar um pouco mais nas particularidades desta energia. Noções de eletrostática. Átomo e sua estrutura
a unidade fundamental da matéria é o átomo. Assim, constitui-se da menor partícula de um elemento. O átomo é composto de um núcleo central, contendo prótons, carga positiva, e nêutrons, carga nula. A região ao redor do núcleo, chamada de eletrosfera, orbitam os elétrons, carga negativa. Bom, aí está demonstrada a estrutura, né, a constituição do átomo. Aí tem a eletrosfera, né, tem os elétrons que circulam o núcleo tem os prótons e os nêutrons. Aí vocês percebem que há, né, a mesma quantidade de prótons tem de elétrons e de nêutrons. Aí há uma estabilidade, quer dizer que o átomo está estável. Os elétrons orbitam o núcleo atômico. Acontece que os elétrons mais afastados podem ganhar energia do meio externo e desprender-se do átomo de origem, passando-se a chamar elétrons livres. E são os elétrons livres que constituem formam a corrente elétrica. Materiais condutores possuem grande quantidade de elétrons livres. Potencial elétrico. Uma carga elétrica gera em seu redor um campo elétrico. Dá-se o nome de potencial elétrico à medida associada ao nível de energia potencial de um ponto de um campo elétrico. Colocando uma cerca de prova Q em um ponto P de um campo elétrico, essa carga adquire uma energia devido ao potencial elétrico desse ponto. A unidade de medida de potencial elétrico é o volt, uma carga elétrica e seu potencial elétrico. Tensão elétrica ou diferença de potencial elétrico, DDP. A tensão elétrica V, que também é medida em volts, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. A tensão elétrica indica o trabalho que deve ser feito por unidade de carga contra um campo elétrico que se movimenta para movimentar uma carga qualquer, separando um corpo neutro em duas regiões com cargas opostas, cria uma tensão elétrica entre essas regiões. Bom, aí está demonstrando, né, a fonte de tensão, né, estabelecida como simples criação de uma separação de cargas, né, no A, né, nós temos a carga contínua e no B nós estamos demonstrando a fonte de tensão alternada. Tá certo? Quando uma carga de prova é submetida a uma tensão elétrica, ela move-se da região de maior potencial para a região de menor potencial. A tensão elétrica é a grande responsável pelo surgimento da corrente elétrica. Corrente elétrica. O deslocamento de energia elétrica para uma determinada direção e sentido é o que chamamos de corrente elétrica. A corrente elétrica origina-se por meio de uma tensão elétrica aplicada entre dois pontos distintos no espaço. Aí está demonstrando, né, uma bateria e a movimentação dos elétrons através de um condutor. Isso aí é a movimentação ordenada dos elétrons. A corrente elétrica gerada por uma bateria normalmente utiliza a corrente causada pelo movimento de elétrons em um condutor, mas também é possível haver a corrente de íons positivos e negativos em solução eletrolítica ou gases ionizados. Portanto, corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons através de um condutor. Em outras palavras, corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que atravessa a seção transversal de um condutor em um intervalo de 1 segundo. Portanto, o cálculo da intensidade de corrente elétrica I é dado por I é igual a Q sobre ΔT,
e o resultado é em ampere, sendo que a carga total que atravessa o corpo é em ΔT, né, um intervalo de tempo considerado em segundos. Resistência elétrica. A resistência elétrica está associada à oposição do fluxo de corrente em um determinado circuito. Essa oposição é chamada de resistência. Um resistor é um componente eletrônico cuja função é adicionar resistência elétrica ao circuito. O símbolo, né, de resistores de resistência é uma espiral ou um retângulo, né? Aí demonstra que o símbolo que aí há uma resistência. Basicamente, a resistência surge devido à colisão de fricção entre os elétrons livres e outros elétrons, íons e átomos, conforme representado nesse slide. Em A, tem-se um isolante, resistência alta, e em B, tem-se um condutor, resistência baixa. Primeira lei de Ohm, potencial e energia elétrica. George Simon Ohm estudou as relações entre a tensão V, a intensidade da corrente I e a resistência R, e chegou à seguinte conclusão, conhecida como a lei de Ohm. Bom, didaticamente, nós apresentamos um sistema elétrico como se fosse um sistema hidráulico. Vocês vão perceber aí do lado direito uma caixa cheia e do lado direito uma caixa vazia e um registro. Se abrirmos o registro, a gente rompe a resistência. Então, a água irá passar da caixa da esquerda para a caixa para a direita, de acordo com o registro aberto. Quando, né, chega nessa terceira figura, há uma estabilidade, a estabilização entre as duas caixas. A tubulação representa o condutor, certo? Então é o seguinte, se a gente quiser preencher a caixa 2 com mais rapidez, a gente vai usar dois processos. Ou a gente aumenta a seção da tubulação, ou a gente aumenta a velocidade do fluxo do líquido, né, que passa através dessa tubulação. É o que acontece com a energia elétrica. Quando nós falamos sobre a subestação elevadora, é justamente isso, é para aumentar a voltagem. Essa voltagem é que faz esse fluxo de elétrons através do condutor, que é a energia elétrica, fluir com maior velocidade. É mais viável do que a gente aumentar a seção dos condutores que conduzem da subestação até os consumidores a energia elétrica. Bom, a intensidade da corrente elétrica num condutor é diretamente proporcional à força eletromotriz aplicada e inversamente proporcional à sua resistência. Bom, aí está demonstrando, né, a primeira lei de Newton que nós falamos. A corrente I, né, ela é inversamente proporcional à voltagem ou à resistência, né? Aí está demonstrando, né, a tensão que é em volts, que é a voltagem que eu falei que força a corrente elétrica, né, através do condutor, e a resistência é como se fosse aquele registro, né, que é dada em ohm. Aí nós temos também um exemplo de como calcular isso, né? Aí, por exemplo, calcule a intensidade da corrente elétrica que percorre um circuito onde é aplicada uma tensão de 120 volts e cuja resistência é de 10 ohms. Então, a gente aplicando, quer dizer, a corrente, né, é igual a tensão, que é 120 volts, dividido pela resistência, 10 ohms, então vai dar 12 amperes. Isso aí também serve para vocês dimensionarem, né, o fusível, né, o sistema de proteção do sistema, porque aí você sabe que esse aparelho, né, a intensidade da corrente vai dar 12 amperes. Bom, agora vamos falar sobre a potência, tá? A potência é a velocidade de execução do trabalho elétrico, a relação entre um trabalho realizado e o tempo gasto para produzir,
para produzi-lo. A unidade de medida é o watt. Mas se considerarmos apenas as grandezas elétricas, podemos definir a potência elétrica com a rapidez com que a tensão realiza trabalho ao deslocar elétrons de um ponto para outro. Podemos calculá-lo da seguinte forma, né? Está demonstrado aí no slide, potência é igual a tensão vezes a corrente. Né? Mas se a gente verificar, né, como V, a gente viu no slide anterior, a voltagem é igual a corrente vezes a resistência, podemos substituir na equação e obter potência é igual a I, né, que é a corrente elevada ao quadrado, vezes a resistência. Também podemos substituir, né, se a gente considerar que é inversamente proporcional, igual nós já falamos, então a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Aí obtemos uma nova fórmula. Potência é igual a tensão elevada ao quadrado dividido pela resistência. Né? Então tem diversas formas da gente calcular. Um exemplo, né, é esse aí. Calcule a intensidade da corrente que circula por um circuito de uma torneira elétrica que consome 2.400 watts. E está ligada à rede elétrica de 120 volts. Então, a gente aplicando, né, a corrente é igual a P, que é a potência dividida pela voltagem. Então, quer dizer que no circuito, né, a gente chega numa corrente de 20 amperes. Bom, aí agora eu vou mostrar os submúltiplos, né? A tensão, igual nós já dissemos, tem os submúltiplos, né? E para você utilizar essa escala, é só você, né, para crescer, né, caminho a vírgula, 3 casas, né, à direita para crescer e para subtrair, né, caminho com a vírgula, 3 casas à esquerda. Não é isso? Então tá lá, ampere, quiloampere, megaampere e gigampere, para cima, aumentando. E para baixo tem miliampere, microampere e nanoampere, né, que é os submúltiplos, né? Aí tem um exemplo, 23 amperes é igual a 0,023 amperes, 62,5 miliampere é igual a 0,0625 amperes, 0,2 quiloamperes é igual a 200 amperes, 6,6 quiloamperes é igual a 6.600 amperes. Então dá para fazer a conversão facilmente por esses submúltiplos, né? Estamos chegando ao final desta videoaula. Hoje falamos sobre o conceito básico de eletricidade, como a eletricidade é importante, sua produção, distribuição, uso responsável e com segurança, noções de eletrostática e a lei de Ohm, potência e energia elétrica. Para aprimorar ainda mais o seu conhecimento, acesse a internet e procure textos e artigos a respeito do que falamos aqui. Comente e compartilhe com seus colegas no ambiente virtual de aprendizagem, aprofunde seus conhecimentos. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.